Fidelidade sob pressão. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Duas coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Prezados ouvintes, há dois grandes perigos que ameaçam o ser humano. Um deles é a adversidade, e o outro, por incrível que pareça para alguns, é a prosperidade. Alguém talvez possa objetar como prosperidade constitui um perigo na vida de um ser humano. Dentro da colocação do texto que acabamos de ler, na verdade, existem sim dois grandes perigos. O escritor está expondo: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Qual é o problema que ele poderia enfrentar com a pobreza? A pobreza pode levar a pessoa a agir mal, e assim o nome de Deus será blasfemado. E a riqueza? A pessoa se torna hedonista. Talvez você pergunte: o que significa esta palavra hedonista? É aquela filosofia de vida que a vida termina com a morte. Se termina, aproveitemos o mais possível da vida que vivemos. Comer, beber, folgar. E isso não é novo, porque já nos dias do apóstolo Paulo, ele prevenia os cristãos da cidade de Corinto para que não andassem com pessoas que tinham essa maneira de pensar, porque disse ele: as más conversações corrompem os bons costumes. E hoje nós temos este lado da prosperidade que às vezes se torna até pior do que propriamente a pobreza. Mas o ideal que o escritor mencionava é ele dizer que mantém-me do pão da minha porção acostumada. A pessoa aqui no Brasil tem preferência na sua alimentação pelo feijão, tem preferência pelo arroz, e uma mistura, como se costuma dizer. Tendo isto diariamente para se alimentar, ela não tem muitas aspirações de admitir que só a riqueza possa lhe trazer felicidade. Ela vive os seus dias agradecida a Deus pela sua atenção em lhe conceder isso que é tão necessário para a nossa sobrevivência. Então nós temos na Bíblia Sagrada pessoas que se notabilizaram por estar nas duas posições extremas e ainda manterem sua fidelidade a Deus. Um caso de adversidade que é mencionado na Bíblia
embora o nome da pessoa seja até um pouco esquecido, é o caso de Estevão, indicado para ser diácono da igreja de Jerusalém, a igreja recém-formada, escolhida as pessoas pela própria igreja, dentre eles 6 homens, um deles era Estevão. Mas este homem tinha um fogo inflamado no seu coração de falar aos seus patrícios sobre as profecias bíblicas do Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando você abre o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, todo o capítulo é uma exposição histórica da vida do povo de Israel, desde quando saiu da terra do Egito até a entrada em Canaã. Cada episódio da vida deste povo foi citado resumidamente por Estevão, até que ele pôde chegar ao momento de falar à multidão que o ouvia, que eles eram filhos daqueles homens do passado que, rebeldes, se levantaram contra os profetas de Deus, e tais profetas foram mortos. Agora ele está dizendo que quando veio o Filho de Deus, em cumprimento das profecias desses profetas, o povo de então, do seu tempo contemporâneo, levou à morte o Senhor Jesus Cristo. E quando então expunha essa situação, ele foi considerado blasfemo pelo povo religioso, e diz então este capítulo 7, a partir do versículo 55, que Estevão foi apedrejado, e ali morreu na mão daqueles homens maus, que não só rejeitaram o próprio Jesus Cristo, como também rejeitaram os profetas que Deus lhes enviara. Pessoa fiel, mesmo na adversidade. E há pessoas que vivem na adversidade não porque são pessoas perseguidas pelo Evangelho de Jesus Cristo aqui no nosso país, mas existem muitas regiões fora do país onde ser cristão é quase aceitar a morte certa, notadamente nos países da religião muçulmana, onde há perseguição religiosa. Agora, na vida física também, há muita pobreza no Brasil. E a maioria dos nossos irmãos são pessoas pobres, que às vezes ganham 1, 2, 3, até 4 ou 5 salários mínimos. Mas estão servindo a Deus com entusiasmo. E se não fossem estas pessoas, o Evangelho não teria progredido tanto no Brasil como tem acontecido. Então o apóstolo Paulo, falando para crentes sem muitos recursos, ele declara no capítulo 6 da sua carta a Timóteo, a primeira, o seguinte a partir do versículo 7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão.
São palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 11. E um exemplo de pessoa que prosperou, que se tornou importante até politicamente e que manteve sua fidelidade mesmo no meio da fartura, é o personagem da Bíblia conhecido como José do Egito. A história dele é muito bonita, que aparece na Bíblia Sagrada. Começa ele indo ao encontro dos seus irmãos para saber o paradeiro deles, obedecendo a ordem do seu pai. Seus irmãos tinham inveja de José, porque ele havia sonhado que um tempo futuro seria o chefe deles, e isso trazia aos seus irmãos um sentimento de inveja muito grande, de modo que quando viram seu irmão bem distante da casa do pai, planejaram matá-lo. Jogaram-no numa cisterna vazia, um poço sem água, e ali pensavam em deixar o moço morrer de sede, de fome, ou talvez por alguma fera bravia. Mas depois um deles, vendo uma caravana de ismaelitas, propôs que se vendesse José, para que não deixasse ali de modo ele morrer à míngua. Foi vendido para o Egito como um escravo. Lá foi trabalhar na casa de Faraó. Foi tentado pela mulher de Faraó. Foi acusado e lançado num calabouço. Lá no calabouço, ele teve 2 homens importantes do governo que foram jogados na cadeia por ordem do rei. Ele interpretou o sonho desses 2 homens, e quando o rei do Egito teve um sonho apavorante e queria que os seus vassalos interpretassem este sonho, e não conseguiram, o copeiro Mor, que havia sido tirado da cadeia, onde estivera com José, falou de José ao rei, e este homem, José, então foi chamado incontinenti à presença do rei. E ali, então, interpretou o sonho que todos nós conhecemos, 7 espigas gordas, 7 espigas de trigo murchas, e as murchas devoravam as cheias, e assim se interpretou como 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e José foi guindado a vice-governador do Egito pelo rei Faraó, e ali ele era o dono de tudo, homem poderoso, rico, quando então, nessa riqueza toda, manteve sua fidelidade a Deus, e quando teve oportunidade de se vingar de seus irmãos, ele os tratou bem, sustentando toda a família, no número de 70 pessoas, tornando real aqueles sonhos que ele tivera. Aqui está, então, o exemplo de um homem que na fartura não se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, mas manteve sua fidelidade a Deus, mesmo naquela abundância de dinheiro e de víveres. Então fica aqui a palavra que você pode orar a Deus neste princípio de ano e pedir a Deus: Senhor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão.
No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Jesus disse à igreja: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Existe, sim, pressão na vida cristã, no sentido de reclamarmos daquilo que é pobreza, como nos esquecer de Deus diante da riqueza, mas que nos mantenhamos fiéis a Deus em qualquer circunstância. Repetindo, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém.